Olá pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 4 e a gente vai dar continuidade então, àquela atividade, a continuidade na apostila, certo? Em relação aos números primos e números compostos. Então, só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente falou na aula 3. Na aula 3 a gente trabalhou com o MDC, que é o máximo divisor comum, certo? A gente trabalhou com os números primos e números compostos. O que são os números primos? São aqueles números que possuem apenas dois divisores, um e ele mesmo, né? Que são os casos do número 2, que é o único primo par que nós temos, certo? Depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim sucessivamente, certo? A gente vai conseguindo identificar quais são os números que possuem apenas dois divisores, tá? Então, os números primos são aqueles que possuem dois divisores apenas, um e ele mesmo. Agora, os números compostos são aqueles que possuem três ou mais divisores. Então, todo número que possui três ou mais divisores, por exemplo, o número 6. O número 6, ele é divisível por 1, ele é divisível por 2 porque é par, ele é divisível por 3 porque 6 é múltiplo de 3, certo? É resultado de multiplicação. E ele também é divisível por ele mesmo. Então, ele tem 4 divisores, o número 6. Então, quer dizer que o número 6 ele é um número composto, tá certo? Então, números primos é aquele que tem dois divisores apenas, um e ele mesmo. E o composto é aquele que possui mais de três divisores, tá certo? 3 ou mais, ok? Então, tá bom. Hoje, nós vamos na página 51 dar continuidade, então, a esse assunto, onde nós vamos falar de decomposição em fatores primos, tá? O que é uma decomposição em fatores primos? Então, aqui no quadro, eu coloquei para vocês, ó, decomposição em fatores primos. Então, nós vamos identificar cada palavrinha que está aqui. O que é decompor? O que é decomposição? Decomposição não é desfazer, certo? Nós entendemos essa decomposição como um desfazer através de uma operação, tá certo? Quais são as operações que desfazem, certo? É a subtração e a divisão, não é isso? Mas aqui nós vamos usar a divisão. Então, a decomposição, que é o desfazer, é dividir. Dividir, tá certo? Então, nós vamos dividir sempre. Dividir em fatores primos. O que são fatores? Olha lá. Fatores não são números da multiplicação, tá certo? Ó, números da multiplicação. Certo? Números da multiplicação. Agora, o que são primos? Fatores. Números da multiplicação, então, são números que são multiplicados e que são primos. Quais são os números primos? Aqueles que são divisíveis por um e por ele mesmo, tá certo? Então, nós fazemos a decomposição em fatores primos, tá? Então, o número primo é aquele que possui, ó, vou escrever, ó, aquele que possui dois divisores. Certo? Dois divisores. Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Tá? Nós vamos dividir, certo? Em fatores primos, ou seja, vamos usar uma divisão através dos fatores primos. Então, vamos entender uma coisa. Quando nós falamos assim, vamos decompor o número 12 em fatores primos, tá? O que eu estou falando? Eu estou dizendo para vocês que nós precisamos dividir o número 12, certo? Em números que multiplicados entre eles e esses números sejam primos, tá certo? Então, por exemplo, como que eu escrevo o número 12? Olha só, o número 12 em fatores primos, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Esse 12, ele tem que ser dividido, tá certo? Então, nós vamos usar o 12. Eu vou usar a barrinha para representar para mim uma divisão. Quando a gente faz uma divisão, a gente não coloca assim, ó, 12 dividido. Ó essa barrinha aqui, ó, tá? Então, essa barrinha, eu vou dividir ela, tá certo? Eu vou colocar ela até embaixo
para que eu use como se fosse o sinal da divisão. Então aqui nós falamos assim, decomposição em fatores primos, tá? Nessa decomposição em fatores primos, nós vamos dividir o 12 apenas por números que possuem dois divisores, ou seja, fatores primos, números que possuem apenas dois divisores. Quais são os primos que nós conhecemos? Vou colocar aqui, ó, primos, certo? Números primos é o 2, não é isso? Que é o par que nós temos. Depois o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, certo? E assim vai. Ele é infinito, tá? Os números primos são infinitos. E o único primo par que nós temos é o 2. O restante são todos ímpares, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. O 12. O 12 é par? Ah, o 12 é par, professor. Então quer dizer que o 12 ele pode ser dividido por um número primo. Olha lá, ó. Vai ser dividido por um fator, por um número de multiplicação primo, que é o 2. Porque na regrinha da divisão, todo número par é divisível por 2. Então 12 ele dá para dividir por 2, ó. 12 dividido por 2 dá quanto? 12 dividido por 2 dá 6, professor. Então quer dizer que eu vou colocar o 6 aqui embaixo, ó. Tá certo? Dividindo 12 por 2 resultou em 6, certo? Agora, 6 dividido por 2 de novo, por quê? Porque 6 é par e eu tenho que continuar a sequência de primos. Então vamos lá, 6 dividido por 2, certo? Vai dar quanto agora a resposta? 3, tá certo? Então quer dizer que agora o 3 dá para dividir por 2, professor? Não, mas o 3 é primo, olha aqui. O 3 está aqui, ó, ele é primo. Então dá para dividir por 3. Então vamos lá? 3 dividido por 3 dá 1. Opa, cheguei no 1. Cada vez que eu faço a decomposição em fatores primos, eu estou dividindo um determinado número por números primos, tá certo? Então quer dizer que o meu resultado sempre tem que chegar em 1. Quando chega em 1, vocês lembram que 1 é o café com leite, né? Dos divisores. Qualquer número é divisível por 1. Então quando eu chego em 1, quer dizer que acabou a minha conta, tá certo? Então é como se eu encerrasse minha conta aqui, tá? Aí sobrou para mim aqui, ó, tá? O 2, o 2 e o 3. O 2, o 2 e o 3, eles são chamados de fatores primos. Números primos que serão multiplicados. Então, se eu fizer agora, por exemplo, ó, 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu vou escrever, ó, 2 vezes 2 vezes 3 e eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. O resultado tem que ser o mesmo daqui de quando eu comecei a dividir, olha. Tá certo? Então, quer dizer que fazer a decomposição em fatores primos é fazer uma divisão usando números primos e depois, usando esses números como fatores, números de multiplicação, eu retorno ao número inicial. Tá certo? Então, quer dizer que eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. Então, se eu faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá certo? Cheguei de novo no resultado. Tudo bem? Viram como que é fácil? Certo? É facinho, facinho, tá? Então vamos lá, eu vou fazer de novo outro exemplo para vocês, tá? Eu vou apagar esse aqui. Vou apagar esse aqui e agora vamos colocar um outro número aqui para vocês. Vamos decompor o número 26, certo? Então vamos ver se dá lá. 26. O que eu quero? Eu quero decompor, então eu vou colocar o 26 e puxar a barrinha, tá? Cada vez que eu puxo a barrinha, então eu vou observar. Ah, o número 26, ele é par. Ah, e se ele é par, então quer dizer que ele vai ser divisível por 2, porque todo número par é divisível por 2, segundo os critérios de divisibilidade que a gente já viu, não é isso? Então quer dizer que 26 dividido por 2 dá quanto? Ah, professor, que difícil. Vou ter que fazer a conta. Arma lá e faz. Pega o 2 porque é uma casinha só. Quantas vezes esse 2 cabe dentro desse 2? 1. 1 vezes 2, 2 para 2? Nada. Certo? Abaixo 6. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? 3. 3 vezes 2, 6. Tirando o 6 fica 0. Então quer dizer que sobrou para mim o quê? O 13. 26 dividido por 2 dá 13. Tá certo?
Quando fica difícil de fazer a conta, pensa no dinheiro. Aí eu tenho R$ 26, eu tenho que dividir com meu irmão, certo? Eu tenho R$ 26, eu tenho que dividir com alguém, certo? Então 26 dividido por 2, vai ficar 13 para mim e 13 para ele, tá certo? Então 26 dividido por 2 dá 13, ok? Então significa que 13 é o próximo número que eu vou dividir. E 13 dá para dividir por qual número? 13, 13, 13, 13. Eu preciso lembrar do 13 e eu venho aqui nos números primos. Olha só, 13 ele é um número primo. Número primo é aquele que tem apenas dois divisores, um e ele mesmo. Então significa que o 13 ele não dá para dividir por nenhum outro número a não ser por ele mesmo. Então eu vou vir aqui e vou dividir por 13. Olha só, 13 dividido por 13 dá 1. Cheguei no 1, cheguei no final da minha conta, tá certo? Na decomposição, o resultado 1 lá no final é o fim da conta. Então significa que agora é só multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes o 13, que é igual a 26. Então eu vou escrever aqui, ó. Tá certo? Ou seja, eu transformei o meu número 26, certo? Numa multiplicação entre números primos. Isso é fazer decomposição em fatores primos. Transformar um número em multiplicação, onde todos os fatores, todos os números da multiplicação sejam primos. Tá certo? Essa é a função da decomposição por números primos. Professor, mas no que eu aplico isso? Muitas vezes nós aplicamos na resolução, tá, de raiz quadrada. Tá certo? Nós achamos a raiz quadrada através da decomposição por fatores primos. Raiz quadrada é um assunto que a gente vai ver aí nos próximos conteúdos que nós vamos estudar. Tá bom? Então, a gente vai ter que trabalhar isso aqui para a gente poder usar lá na frente. Ok? Então, na página 51 de vocês, fala sobre a decomposição em fatores primos, tá certo? E na página 52, ele trouxe alguns exercícios ali para a gente fazer, tá certo? Ele traz a matemática em detalhes, que ele representa para nós, vou mostrar para vocês aí, ó, tá? Tudo isso que eu expliquei, ok? E depois aqui no exercício número 1 de vocês, ó, tá certo? No exercício número 1, a gente vai ter as decomposições para serem feitas, tá? As decomposições para serem feitas. Então, vamos fazer juntos esse exercício aí? Tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer juntos. Então, vocês podem, né, pegar o caderno de vocês agora, entendeu? Escrevam lá no caderno de vocês, né? A apostila, ó, do jeito que eu gosto de fazer, certo? A apostila, para ficar bem marcado. A apostila, página 52, exercício 1, tá? Então, vocês vão anotar só os itens, né? Então, olha só. O que fala aí no exercício número 1? Decomponha em fatores primos. Decomponha, divida em fatores primos. O que é fatores primos? Números primos que são multiplicados entre eles, que vai resultar naquele número, certo? A seguir, os números a seguir. Então, aqui na letra A, eu tenho o número 24, tá certo? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso dividir, professor. Então, quer dizer que eu tenho que pegar, colocar o 24 e puxar a barrinha, tá certo? Daí eu vou ter que lembrar, professor, que só posso usar os números de divisão aqui, tem que ser todos números primos. Aqueles que possuem seja um ou ele mesmo, tá? Que tenha apenas dois divisores. E eu começo sempre do menor para o maior, sempre em ordem crescente, tá certo? Sempre em ordem crescente. Qual que é o menor número primo que nós temos? O número 2, tá certo? Aí eu vou pensar assim, 24. 24 dá para dividir por 2? Dá, professor. Por quê? Porque ele é par. Nos critérios de divisibilidade nós vimos, ele é par. Então, 24 dividido por 2. Vamos lá. Coloco o 2 porque o 2 é primo. Então, aqui nessa coluninha aqui, ó, vai ser todos os números primos. Vou escrever aqui para vocês, ó. Tá? Nessa coluninha aqui eu só vou colocar números primos.
tá bom? Só os números primos. Então quer dizer que o 2 é primo. 24 dividido por 2, eu tenho 24 figurinhas e eu vou dividir com o Gabriel Galvão, certo? Então quer dizer que vai ficar quantos para mim e quantos para o Gabriel? 24, vai ficar 12 para mim e 12 para o Gabriel. Então 24 dividido por 2 deu 12. Fiz a primeira divisão, certo? Agora eu vou achar o segundo fator. O que eu olho de novo? O 12, tá? Restou o 12 para mim. O 12 é par? É par. Então ele também continua por 2. 12 por 2 vai dar 6. Tá certo? Mas 6 também é par. Então continua por 2. Olha lá. 6 dividido por 2 agora deu 3. 3 é par? Não. Então não dá para dividir por 2. Mas o 3 dá para dividir por 3. E o 3 é primo também, professor. Então vamos colocar o 3 aqui. 3 por 3 dá 1. Pronto. Cheguei no resto da minha conta. Tá certo? E quais foram os números primos que apareceram para mim aqui, ó? O 2, 1, 2, 3 vezes, ó. 2, 2 e 2. Todos eles têm que ser multiplicados e depois multiplica pelo 3. Então quer dizer que eu vou fazer, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 6. 6 vezes o 3... 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Desculpa lá. 8 vezes 3, 24. Tá certo? Então eu vou escrever. O enunciado fala assim, ó. Decompõe em fatores primos os números a seguir. Então o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então eu venho aqui e vou responder, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Aí se eu quiser fazer a continha, eu faço. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Para conferir. Tá bom? É só escrever na forma de multiplicação, mas os fatores dessa multiplicação, tanto aqui, ó, os números que estão sendo usados aqui, tem que ser primos. Tá certo? Números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá bom? Então, na letra B, nós temos o 60. Certo? Aqui, ó, o 60. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Então, eu vou colocar o 60 e vou puxar a barrinha. Tá certo? Fazendo isso aqui, eu tenho 60 dá para dividir por 2. Por quê? Porque é terminado em 0. Todo número terminado em 0, ele é par. Mas dá por 10 também, professor. Mas 10 é primo? 10 não é primo. Tá certo? Dá por 5. Tudo bem, o 5 é primo, mas nós fazemos sempre na ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos lá. 60 dividido por 2 dá quanto? 30. Certo? 30 também é par. Continua com o 2. Enquanto for par, continua com o 2. 30 por 2 vai dar quanto? 15. Certo? Agora, 15 é par? Não. Qual que é o próximo número primo que eu tenho na ordem crescente depois do 2? O número 3. Certo? Então, quer dizer que 15 tem na tabuada do 3? Tem. Então, quer dizer que eu tenho 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. Certo? Agora, 5 tem na tabuada do 3? Não. Então, agora só vai dar por 5. E o 5 é primo. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou minha conta. Olha os números que restaram para mim. Então, esses números eu vou vir aqui, ó, e vou escrever aqui, ó. 2 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 5. Lembrando vocês que esse sinal de vezes pode ser trocado pelo pontinho. Não é isso? E nós já falamos sobre isso aqui em sala. Então, olha lá. Pode ser assim, ó. 2 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. Vamos fazer aqui para tirar a dúvida. 12 vezes 5, ó. 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Deu 60. Olha só. Escrevemos o número 60 através da decomposição por fatores primos e escrevemos na forma de multiplicação apenas usando números primos. Tá certo? Isso é fazer decomposição por fatores primos. Ok? O 100. Vamos lá. O 100, nós fazemos a mesma coisa. Puxa a barrinha. Aí eu tenho, 100 é par, porque é terminado em 0. Então, divide por 2, que vai dar 50. Por 2 de novo, vai dar 25. Para lá, que agora não é mais par. Terminado em 5. 25, vamos ver. Dá para dividir por 3? Vamos somar? Soma dos algarismos, olha lá. 5 mais 2, 7. 7 não tem na tabuada do 3, então por 3 não dá.
Próximo é o 4, mas o 4 não é primo, porque ele tem 3 divisores. Para ser primo tem que ter só 2, tá certo? O próximo primo que nós temos é o 5. Dá por 5? Dá, porque todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. Aí vai dar 5 de novo, que vai dar 1. Tá certo? Então significa que a minha multiplicação aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Eu venho aqui e escrevo 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Tá bom? Agora, o 20. Vamos lá? Vamos decompor o 20. Então eu venho aqui e faço. 20 é par? Por 2. 20 por 2, 10. 10 é par? Por 2 de novo. 10 por 2 vai dar 5. 5 não é par. Também não tem na tabuada do 3, então ele só vai dar por 5, que vai dar 1. Acabou a conta. Ficou como? 2 vezes 2 vezes o 5. Tá certo? E o 36, a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. 36, puxa a barrinha. 36 par, porque é terminado em 6. Então, 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 não é par. Então, qual que é o próximo número primo que eu tenho depois do 2? O 3. Então, quer dizer que 9 é múltiplo de 3? É, então dá para dividir. 9 dividido por 3 vai dar 3, certo? E 3 por 3 de novo, que vai dar 1. Acabou a conta. Agora ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha lá. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tá certo? Então, nós trabalhamos, né, nesse pedacinho da aula com uma decomposição por fatores primos. O que é decompor? É dividir, tá certo? Dividir pelos números primos, que são aqueles que possuem apenas 2 divisores, um e ele mesmo, tá bom? E aí nós temos uma relação de números primos, né, que vocês já fizeram algumas atividades anteriores, né? Acredito que fizeram, né? Era para ter feito. Tudo bem? Então, essa ideia, tá, da divisão de números primos, tá certo? Ele vai trazer para nós que se nós multiplicarmos os fatores encontrados, nós vamos retornar ao número que nós iniciamos ali na divisão, tá bom? Bom, aí vocês têm a letra F, a G, a H, a I e a J para fazer, tá bom? Então eu vou deixar como tarefa de casa, tá certo? E eu vou passar depois também lá nas atividades para vocês fazerem, tá bom? Agora, tá? Nós vamos para a página 54. Vamos falar um pouquinho de retas e ângulos, tá certo? Retas e ângulos, tá? Vamos dar continuidade na nossa apostila aí, tá? Deixa eu apagar o quadro. Vocês já podem ir se preparando aí, tá? Deixem para fazer depois essa tarefinha, tá bom? Aí depois vocês voltem aí e façam essa tarefa para a gente dar continuidade na nossa apostila, para nós não atrasarmos, tá? Reta e ângulo. Vamos lá. Esse é o título. Nós vamos iniciar, tá? Nós vamos iniciar esse novo capítulo, né, da nossa apostila com as retas, tá certo? Com as retas, tá? Esse assunto, ele faz parte da geometria, tá? O princípio, o início da geometria. Então, para a gente começar a entender a geometria, o que é a geometria? Ó, geometria, tá? Geo, terra. Metria, medida. Certo? Medida da terra, tá? Medida da terra. Então, o que nós temos? Antigamente, certo? Lá no Rio Nilo, certo? Vocês já estudaram história, né? Toda essa parte. O Rio Nilo, ele sofria, então, as enchentes, né? E quando ele começava a diminuir a quantidade de água do rio, certo? Ficavam as encostas, né? Todas úmidas, todas umedecidas, e o povoado que ali estava, eles poderiam fazer seus plantios naquela terra úmida, tá certo? Então, o povo começou a dividir as terras, tá certo? Então, se a gente representar, né? Aqui o Rio Nilo, certo? Ó, faz de conta que esse aqui é o rio, tá?
Esse aqui é o rio. Tá? O desenho bem feio, tá? Não vão dar risada no meu desenho, tá? Mas os povos, então, eles usavam as encostas para fazer, certo? Os seus plantios. E depois para poder fazer suas trocas. Mas aí, então, eles não tinham noção. Então, eles repartiam um pedaço da terra conforme a quantidade de pessoas que tinha na família. Quem tinha mais pessoas na família ficava com um pedaço maior. Quem tinha menos pessoas ficava com um pedaço menor. Ok? Então eles começavam lá. Então eles faziam assim: eu tenho 4 pessoas na minha casa. Então eu vou ficar com esse pedaço aqui, ó. Tá? E eu vou plantar arroz. Tá certo? Vinha um outro e falava assim: eu tenho só 3 na minha casa. Então eu vou ficar com esse pedaço aqui. Tá certo? Então o outro vinha e falava: eu tenho 6 na minha casa. Então eu vou querer esse pedaço aqui. Certo? Pegou um pedaço um pouco maior. Então significa que foi sendo construído, certo? Algumas medidas para a terra, tá certo? Algumas medidas para a terra. Então quando nós trabalhamos, né, a geometria, nós vamos relacionar isso aqui, tá? Mas para a gente relacionar isso aqui, nós precisamos primeiro, na página 55, relacionar ponto, reta e plano. Vou colocar o plano primeiro. Tá? É isso que nós precisamos relacionar, ó. Ponto, plano e reta são os elementos primordiais, certo? Para a gente entender essa formação aqui desses rabiscos, né, que nós estamos fazendo, certo? Para que a gente entenda a parte da geometria, tá? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Ponto, plano e reta, certo? São os 3 primórdios, tá? Os 3 elementos primários, nós dizemos assim, da geometria. O que é um ponto? Gente, um ponto, tá aqui, tá certo? É um ponto, tá? Assim, ele se autodefine, nós não precisamos dar uma definição para ele. A própria figura, certo? A própria representação dele, nós falamos, isso é um ponto, tá? Isso é um ponto. O que é um plano? Tá certo? O que é um plano? Não é fazer um plano mirabolante, não é ficar engenhocando na nossa cabeça um plano, certo? Para fazer alguma coisa. Não é um planejamento. O plano para nós, certo? Ele é formado de 2 dimensões. O plano, ele é bidimensional. Bidimensional. Tá? O plano, ele é bidimensional, ou seja, ele possui 2 medidas, comprimento e largura. Então, para mim, o quadro aqui, ó, é um plano, certo? Plano é tudo onde eu posso desenhar. A folha do caderno de vocês é um plano, tá certo? É um plano onde vocês está plano, tá certo? Ele possui 2 dimensões e você pode desenhar em cima, você pode escrever em cima, tá certo? Então, para nós o chão é um plano? É um plano. Tá certo? E é nesse plano que nós começamos a traçar, certo? Os nossos, separar os nossos espaços, tá? Então o plano, ele é bidimensional, tá? E ele então, ele significa para nós aonde nós podemos fazer as coisas, tá? Agora, reta. O que é uma reta? Tá certo? Uma reta é, sei lá, professor, uma coisa, uma reta. É uma reta. Uma coisa reta assim, ó. Tá? Não. A reta, ela é uma linha sem fim, tá certo? Ela é uma linha sem fim, tá? Ela pode ter curvas? Pode ter curvas, tá certo? Mas ela ainda é chamada de reta, tá? Ela ainda é chamada de reta. Então, quer dizer que reta é uma linha infinita, tá certo? Reta é uma linha infinita. Mas as retas, elas se subdividem, tá certo? Elas se subdividem em... Então, olha lá. Vou escrever aqui. Reta, semi-reta e segmento de reta. Reta, semi-reta e segmento de reta, tá certo? O que é uma reta? Então, reta, ela é uma linha, certo? Que não tem começo e não tem fim. Então, significa que ela pode andar tanto para a direita quanto para a esquerda,
tá certo? Então a reta, ela pode ter continuidade infinita para a esquerda, continuidade infinita para a direita, tá certo? O que é uma semirreta, certo? A semirreta, ela tem o quê? Ela tem um início, mas não tem um fim. Então ela pode fazer isso aqui. Da mesma forma que ela pode ter um início aqui e vir para a esquerda aqui, ó. Tá? Então quer dizer que esta semirreta, ela tem um início, mas não tem fim. Ela pode ser para qualquer um dos lados. Ou assim, ó, daqui para a direita, ou daqui para a esquerda, tá certo? Ou daqui para cima, ou daqui para baixo. Ou seja, ela tem um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada, tá certo? Ela é chamada de semirreta. Tudo bem? E o segmento de reta, o que é? Segmento. Segmento quer dizer pedaço, certo? Pedaço. Então quer dizer que eu vou da reta pegar um pedaço da reta, tá certo? Pegar um pedaço da reta. Então, por exemplo, este aqui, ele vai ter um início e ele vai ter um fim, tá certo? Eu estou trabalhando com um segmento de reta, tá? Com um segmento de reta. Tudo bem? Então, o segmento de reta é aquele que tem início e aquele que tem fim, tá certo? Agora, vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Como que nós vimos isso aqui, certo? O ponto, ele determina, olha, o ponto, ele está sendo utilizado na semirreta, certo? E ele está sendo utilizado no segmento de reta, porque ele tem ponto de partida, ele tem ponto de partida e ponto de chegada, tá certo? Então significa que o ponto, ele é um elemento que se autodefine, tá certo? E ele está presente dentro da reta. Por quê? Dentro da reta nós vamos classificar em semirreta ou segmento de reta, e é o ponto que vai determinar. Esse ponto, ele é representado por letras do alfabeto maiúscula, tá certo? Então olha lá, ele vai de A, ele pode ter um outro ponto aqui, ó, mas ele dá a ideia de continuidade. Então quer dizer que o ponto A sai do ponto A, passa pelo ponto B e dá continuidade. Então eu faço a representação assim da semirreta. Olha só, AB, certo? Aí eu coloco a seta para que lado que ele está indo, coloco a seta e aí eu falo, ó, é uma semirreta porque teve um início no A, passou por B e seguiu para a direita. Tá certo? Se eu coloco aqui, por exemplo, o C e o D, tá? Um ponto D aqui nessa, ó. Eu vou escrever a semirreta do mesmo jeito. Eu tenho, ele começou em C, certo? Passou por D, então ficou CD, só que é nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, para a esquerda, ele está indo para lá. Tudo bem? Essa é a representação simbólica da semirreta. E a reta, professor? A reta, o que ela tem? Seta para um lado, seta para o outro. Posso ter os pontos que indicam aqui? Posso colocar aqui, ó, o E e o F. Ponto E e ponto F. O ponto é representado por letras do alfabeto maiúscula, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, o EF, tá? São pontos que estão na reta. E essa é uma reta, então ela é indicada com as duas setinhas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Passa por esses pontos, mas vai para a direita e para a esquerda, tá certo? E agora o segmento de reta. Como que nós fazemos o segmento de reta? Também os pontos, eles recebem letras. Então, ó, ponto G e ponto H, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, o ponto G até o ponto H, mas ele é um segmento. O segmento, ele não tem, ele tem começo e tem fim. Então ele fica somente o travessão, tá certo? É só o travessão que vai indicar para mim, tá? O início e o fim. Começa em G, termina em H, tá? É o pedaço da reta que está sendo trabalhado. Tudo bem? Então isso aqui é o entendimento primário para que a gente consiga entender a geometria, tá? Nós temos que saber ponto, plano bidimensional, todo plano nosso vai ser bidimensional, duas dimensões, né? E reta, que é a reta
é infinita para a direita e para a esquerda, tá? A semirreta, ela tem um início, mas não tem fim, pode ser para qualquer lado. E o segmento de reta é um pedaço da reta, que nós vamos ter um início e um fim. E a representação simbólica da reta, certo? É os pontos marcados por letras maiúsculas do alfabeto, tá certo? E o travessão com duas setas, que indica a reta. Ponto e uma seta só é semirreta, e quando não tem seta é porque ele trabalha com a ideia de pedaço, tem começo e tem fim, tá certo? Isso daqui para vocês, tá? Tá na página 55, tá na página 56 de vocês, tá certo? Tá na página 56. Então ali tem, né, para vocês trabalharem, para vocês lerem, para vocês compreenderem melhor o conteúdo. Então, conforme a gente vai passando e explicando aqui, depois vocês podem fazer uma leitura da apostila e essa apostila vai estar, o texto vai estar explicando para vocês aí, né, em escrito tudo que eu estou falando aqui, tá certo? Tudo que eu estou explicando, tá bom? Mais uma coisa, retas paralelas e retas concorrentes, certo? Retas paralelas e retas concorrentes, tá? É o que eu queria falar com vocês aqui. O que nós vamos ter aqui nessas retas paralelas e retas concorrentes? Vamos lá. Vou apagar aqui. Ainda na página 56, nós temos a reta paralela e a reta concorrente. Bastante informação hoje, hein? Retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas agora faz parte, né? É um segmento de reta, é uma semirreta, tá certo? Então a gente pode analisar isso daí também. Mas aonde nós vemos isso aqui? Retas paralelas são retas que não se encontram. Olha só. Então quer dizer que eu posso ter aqui, ó, vou colocar a seta de reta, tá certo? Então essa é uma reta, tá certo? E ela vai ter, né, continuidade para a esquerda, continuidade para a direita, tá certo? Retas paralelas, então é quando eu tenho duas ou mais retas, tá certo? E eu posso continuar ela aqui, continuar ela aqui, continuar essa e continuar essa, que ela nunca vai se encontrar, tá certo? Retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. Aonde a gente vê isso aqui? Ah, a gente vê isso aqui na rua, na cidade onde a gente mora, tá certo? Nós temos as ruas paralelas. O que são ruas paralelas? É quando eu tenho uma rua aqui e uma rua aqui. Essas duas ruas, elas nunca vão se cruzar, elas são retas paralelas, tá certo? Elas são paralelas, elas não vão se encontrar, tá certo? Isso são retas paralelas. O que são retas concorrentes? Concorrem, tá certo? Então quer dizer que as concorrentes, elas se cruzam. Então eu posso ter ela nesse formato, olha só, tá? Eu posso ter ela nesse formato aqui, tá certo? Posso ter ela em vários formatos. Eu posso ter assim, olha, tá? Olha aqui que interessante. Reta concorrente é aquela que se cruza num único ponto, tá certo? Num único ponto. Então vamos dizer assim, ó, eu vou chamar essa reta aqui, ó, de reta R, que é a letra minúscula agora para determinar a linha que está representando a reta, não é ponto, tá? S e T, certo? Então são três retas que eu tenho aqui, ó. A reta R, a reta S e a reta T, representadas por letras minúsculas, porque as maiúsculas eu uso para representar os pontos, tá certo? Agora, a reta R e S, elas são paralelas. Por quê? R e S, elas não vão se cruzar. Então eu represento assim, ó. R é paralelo a S, tá certo? R é paralelo a S. Tudo bem? Reta R paralelo à reta S, tá? Agora, eu posso dizer o quê? Que R e T são concorrentes. Então, as minhas paralelas aqui, ó, paralelas. R e S. Agora, as minhas retas concorrentes são aquelas que se encontram num único ponto. Então, R
cruzou com T. Então é R e T, certo? Qual outra concorrente que eu tenho? S e T, porque ela se cruzou num único ponto, tá? S e T. Tá certo? Um assunto fácil, tá bom? Um assunto fácil, mas com palavrinhas um pouco diferentes do que vocês estão acostumados. Então, retas paralelas, elas nunca se cruzam, tá certo? E as retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto, tá? Uma única vez ali, e aí a gente pode conseguir identificar. E aí a gente está trabalhando, então, com a geometria, tá certo? Pessoal, nossa aula fica por aqui hoje, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês. Espero que vocês façam as atividades que eu vou propor nesta aula, tá bom? Vão encontrar lá no portal do aluno, tá certo? E o colégio também parece que agora está passando aí no cronograma essas tarefas, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e a gente continua na próxima aula, tá? Tchau!